prazer de temos como orador o irmão Gustavo Henrique de Melo Cabral Pedrosa. O irmão Gustavo é formado em odontologia pela Universidade Estadual do Estado de Pernambuco e pós-graduado em saúde pública pela Universidade Federal de São Paulo. Trabalha atualmente na Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul. O irmão Pedrosa fez missão São Paulo Oeste, foi presidente de ramo, conselheiro de distrito e atualmente é primeiro conselheiro do ramo São Bento do Sul. Casado com a irmã Thalita Pedrosa, tem um filho de 2 anos, o Gustavo, e tem mais um filho vindo para aumentar a família. Então, irmão Gustavo, irmão Pedrosa. Eu realmente queria agradecer bastante ao Pai Celestial a oportunidade que Ele me deu de hoje estar aqui com vocês, proferindo algumas palavras. Também agradeço a presidência da Estaca, que talvez por falta de opção tenha lembrado de mim. Tá? Espero também que vocês não achem o serão tão comprido como o meu nome. Okay? Eu vou descer para a gente ficar mais próximo, tá? E queria pedir que quem estivesse lá atrás quisesse passar um pouquinho mais aqui para frente para a gente ficar mais juntos e poder ter maior participação. Então, talvez estejam perguntando, ele foi formado na Universidade de Pernambuco, eu sou pernambucano, tá? Nascido, criado em Recife e por ser casado com uma catarinense, todos os catarinenses têm sempre vontade de voltar para a sua terra natal e foi isso que a gente fez. Depois de trabalhar 7 anos lá em São Paulo, decidimos voltar e aqui eu trabalho em São Bento do Sul. Queria que fosse uma conversa bem descontraída que nós teremos nesta noite de domingo. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer colocação que queiram fazer, só levantar a mão, a gente tem outro microfone, tá? O irmão Sandro já está ali a postos. E quem precisar falar ou quiser acrescentar alguma coisa, nos edificar com sua opinião, sinta-se extremamente à vontade. Então, o presidente da Estaca já havia feito o convite e ficou a definir o tema desse serão. E ele, na verdade, não me deu um tema, ele me deu uma ideia. Porque esse irmão Gustavo é isso, e mais isso, o que você pode fazer para nós? E desde que eu desliguei o contato telefônico, uma escritura já ficava na minha cabeça. E é com ela que eu vou abrir o nosso serão, tá? Que está em 2 Nefe, capítulo 9, versículo 28 e 29. 2 Nefe 9, 28 e 29. Quem consegue ler daí? Pode ler, irmão. Obrigado. Quão astuto é o plano do maligno. A vaidade e a franqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios, e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído, quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Muito obrigado. Então, o que eu noto primeiro, e queria chamar a atenção nessa escritura, é que ele faz uma distinção. Quando são instruídos, pensam que são sábios. Por que é feita essa distinção pelo próprio Senhor de instrução e sabedoria? Eu fui para os meios carnais primeiro, para descobrir o que significa instrução e sabedoria. Então, conversei com o Aurélio e ele me disse o seguinte: instrução, conhecimentos adquiridos, cultura, saber, erudição. Sabedoria, conhecimento, e eu achei bem interessante o adjetivo que veio a seguir. Conhecimento justo das coisas. É a definição de sabedoria.
razão. Então, desde sempre, o Senhor fez a distinção de que ter o conhecimento não significa que nós somos sábios. Durante o nosso serão, essa ideia vai ficar muito mais clara na mente de cada um de nós. Será que eu ter faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado me faz um sábio? Essa pergunta talvez que nós vamos tentar responder nesta noite. Cito ainda uma outra escritura. Doutrina e Convênios, então revelação moderna. Vocês estão vendo que o conceito não ficou ultrapassado. O Senhor repete na nossa dispensação. Doutrina e Convênios, 88, 118. Quem pode ler? Buscai diligentemente ensinar-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento. Sim, pelo estudo e também pela fé. Obrigado, irmã. A gente pode notar que o Senhor ele nos aconselha a buscar palavras de sabedoria. Não são palavras de instrução. E ele repete novamente, nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. E não palavras de instrução. E aí ele faz a distinção. Ok? Vocês estão liberados para procurar conhecimento, ou seja, instrução, pelo estudo e pela fé. O Senhor ele nunca desejou que nós fôssemos um povo ignorante. Ignorante no sentido de desconhecer os fatos que acontecem na terra. É tanto que em várias outras passagens, se vocês forem procurar em Doutrina e Convênios 90, um pouquinho depois dessa sessão, Doutrina e Convênios 93, o Senhor disse que Joseph Smith e todos aqueles do reino deveriam buscar conhecimento das línguas, das tradições, dos povos, da história, da geografia e das palavras de fé. Desde sempre esse foi um conselho do Senhor. E aí a gente volta para o nosso questionamento inicial. Isso é mal para o homem ter conhecimento? Não, desde que estejamos aptos e prontos a ouvir os conselhos de Deus. Aí é muito bom termos todo o conhecimento que a terra possa nos proporcionar. Quando nós não fechamos os nossos ouvidos ao Senhor. Só para ilustrar e ficar bem fixo na nossa mente, o conhecimento ou a instrução nós conseguimos nos livros. Temos vários livros excelentes. Irmão, só posso ler livro da igreja? É claro que não. Eu desafio vocês a lembrar de do Quórum dos Doze, ou o próprio presidente da igreja citando algum autor famoso. Presidente Monson, Charles Dickens já foi citado, Peter Ushworth citou vários escritores famosos. Foi até citado. Puxa, mas ele é católico, e daí? Né? Se escreveu um bom livro, está recomendado pelo Senhor. Tá? Só que só os livros não nos vão fazer sábios. Vamos fazer ter conhecimento e instrução. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos do Senhor. Tá? Como ele destacou em Doutrina e Convênios 88, a sessão que nós lemos anteriormente, pelo estudo e pela fé. Claro que hoje nós não temos só os livros para nos proporcionar conhecimento. Essa matéria é bem recente, publicada na Exame, tá? De abril deste ano. Está fazendo um mês. Okay? E a Apple, numa conferência de segurança, anunciou que por dia, uma pessoa desbloqueia o seu iPhone cerca de 80 vezes. 80 vezes.
80 vezes nós estamos conectados com algum instrumento eletrônico. E alguns talvez já olhem com desconfiança. Puxa, mas é muito tempo. Concordo, mas pode ser para uma coisa muito benéfica, que é adquirir conhecimento. Quando somos instruídos pelo Senhor. E até que ponto essa busca, essa ganância, no bom sentido, de conhecimento é boa para o ser humano? Eu gosto de lembrar da parábola dos talentos. Lembram da parábola dos talentos? Alguém consegue contar rapidinho o que aconteceu na parábola dos talentos? A pessoa recebeu o Senhor distribuiu aos seus servos 5, 2 e 1 talento para eles cuidarem durante a viagem dele. E quando ele retornou, ele pediu uma prestação de contas. O que tinha 5 tinha multiplicado e devolveu 10, o que tinha 2 tinha multiplicado e devolveu 4, e o que tinha 1 escondeu o talento e devolveu o mesmo 1 que ele recebeu. Muito obrigado, é isso mesmo. O Senhor, ele não queria saber de quanto foi a multiplicação, ou não queria saber se aquele que só tinha 1 conseguiu fazer 30. Ele queria que fizesse alguma coisa com esse talento. Ele queria que aquele servo fosse responsável por aquele talento. E o servo preferiu esconder. Então a moral, uma das morais da história, é que nós seremos responsáveis por tudo que o Senhor nos dá. Qualquer fato material ou também intelectual. Nessa busca de conhecimento, eu serei no último dia julgado responsável por esse conhecimento. O que é que eu fiz com ele? E aqui eu tenho um videozinho bem interessante. Foi citado numa conferência em 2001 pelo Elder Dallin Oaks. Dois homens fizeram uma sociedade, montaram uma pequena barraca à beira de uma estrada movimentada. Compraram um caminhão e foram até uma fazenda onde compraram melancias por $1 cada. Dirigiram o caminhão carregado de volta para a barraca onde venderam as melancias por $1 cada. Voltaram para a fazenda e compraram outro carregamento de melancias, pagando $1 por melancia. Transportaram-nas até a estrada e novamente as venderam por $1 cada. Quando voltavam para a fazenda, a fim de apanhar outro carregamento, um dos sócios disse para o outro: "Não estamos ganhando muito dinheiro nesse negócio, estamos?" "Não, não estamos", respondeu. "Será que precisamos de um caminhão maior?" Deu para entender a moral da história? Será que a gente precisa talvez de mais um celular? Ou de uma conexão mais rápida? Ou um novo livro sobre tal tema da igreja escrito por tal autoridade? Ou a gente não está sabendo fazer o que deve com o caminhãozinho que nós temos? Todos viram que eles compraram a melancia a $1, vendiam a $1. Podia ter 30 caminhões. Não iriam ganhar nada. Né? Isso às vezes acontece conosco. Podemos ter 30 livros diferentes, 30 doutorados diferentes, e não estamos sabendo lucrar com esse título que nós temos. Não estamos sabendo fazer negócio com esse título. Quem pode ler a citação do Elder Dallin Oaks justamente nesse discurso proferido em abril de 2001? Não precisamos também de uma carga maior de informação. Assim como os dois sócios em minha história, nossa maior necessidade é um foco mais claro em como devemos valorizar e usar o que já possuímos. Então a questão é foco. Não é caminhão maior. É como eu vou usar o meu caminhãozinho
para fazer minha vida e a vida de outras pessoas muito melhor. O pouco conhecimento que eu tenho pode ser multiplicado se eu coloco em prática, se eu consigo abençoar a vida de outras pessoas. A gente vai ver aqui um poeta famoso. Eu coloquei em inglês, que quem quiser ler em inglês, ótimo, vai tirar a sua própria conclusão desse verso que ele escreveu. T.S. Eliot, ele era anglicano e ele é filósofo, escritor americano, escreveu uma peça para ser encenada na catedral. E o título da peça, A Rocha. E esse é o verso inicial dos coros de A Rocha. E eu traduzi, a tradução é livre, então se tiverem que culpar o tradutor sou eu, tá bom? Lá está o original em inglês. O ciclo interminável de ideia e ação, invenção interminável, experimento interminável. Traz conhecimento do movimento, mas não da quietude. Conhecimento da fala, mas não do silêncio. Conhecimento de palavras e ignorância da palavra. Aí se referindo às Escrituras. Todo nosso conhecimento nos aproxima de nossa ignorância. Toda nossa ignorância nos aproxima da morte. Mas, proximidade da morte, não de Deus. Onde está a vida que perdemos em viver? E aí eu já cruzei com várias referências enquanto estava lendo esse poema. Em Mateus 16, o próprio Salvador diz: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que se aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Também me veio à mente João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela mesma vida que aqui ele reclamava não saber onde encontrar. E a gente termina perdendo em só viver. Viver para nós é acordar cedo, ir para o trabalho, ganhar dinheiro, volta, aí até domingo tem igreja e volta e a gente termina perdendo a própria vida. E por último, a escritura que o presidente de nossa estaca sempre cita, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou plenitude. Então, a vida que nós perdemos em viver é porque não estamos vivendo ou com foco em Jesus Cristo. Continuando o poema de T.S. Eliot, onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? A distinção que já havíamos feito no início, instrução e sabedoria. Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Desbloqueando o nosso iPhone 80 vezes por dia, às vezes não saindo do mesmo lugar. Os ciclos do céu, em 20 séculos, agora seriam 21, afastam-nos de Deus e nos aproximam do pó. Essas foram as palavras de T.S. Eliot, que foi também citado pelo Elder Dallin Oaks. Eu queria agora citar Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 18 e 19. Quem tem uma boa visão lá do fundo que pode ler? Doutrina e Convênios 130, 18, 19. Qualquer princípio de inteligência de alcançarmos esta vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Obrigado, irmão. Geralmente, essa escritura é usada na igreja para dizer que a gente deve buscar conhecimento. Lembre-se, conhecimento. Geralmente é a nossa justificativa. O Senhor disse aí, qualquer princípio de inteligência.
Por isso que eu aprendi a tocar piano, guitarra, violão, violino, bateria. Por isso que eu leio inglês, francês, espanhol, italiano. Será que é desse princípio que o Senhor está falando? Ele disse como conseguir princípio de inteligência. Está aqui em itálico. Diligência e obediência. Diligência e obediência. Quando exercitamos isso, nos concede inteligência. E é essa inteligência que vai fazer a diferença quando partirmos desta para melhor. Não é o piano, a guitarra, o violino, a flauta, o cello, o italiano, o japonês, o francês, o inglês, o espanhol, que vão fazer a diferença. Então é conhecimento de quê? Inteligência já foi definida por uma autoridade geral da igreja como capacidade de distinguir a verdade e o erro, e a capacidade de escolher e se guiar pela verdade. Eu gosto de dois autores que escreveram um livro chamado Revelations of the Restoration, Revelações da Restauração. Eles são Craig J. Osler e Joseph Fielding McConkie. Joseph Fielding McConkie, filho de Bruce R. McConkie, que já é falecido. Tá? A tradução também foi livre, mas é exatamente isso que diz. Quem pode ler esse trecho do comentário que é feito sobre Doutrina e Convênios, 138, 18 e 19, que acabamos de ler. Não é o conhecimento adquirido dos livros, textos, que ressurgirá conosco na ressurreição. O professor escolado não terá nenhuma vantagem sobre o santo escolado por meio do domínio do conhecimento humano. A inteligência que ressurgirá conosco é igualada nas Escrituras à luz e verdade. Tal conhecimento é obtido somente por meio da obediência e permanece para sempre secreto àqueles que são impuros. Okay? Diligência e obediência. É isso que vai nos trazer conhecimento. Não é ser formado na Universidade Estadual de Pernambuco, não é ser pós-graduado na Universidade Federal de São Paulo, mestrado, sei lá, no Canadá, né, com doutorado na França, que vai me trazer vantagens no mundo vindouro. Mas pela diligência e obediência, eu consigo esse conhecimento, que será aí então sabedoria. A gente vai discutir a história de um capitão sírio, vocês aí já estão associando, né? Que tinha talvez todo o conhecimento do mundo disponível à época, mas não foi sábio. Antes de passar para a história dele, temos Provérbios 1:7, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É aí que se começa a instrução do homem. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, duas coisas distintas. Os loucos talvez seja aquele que estudar aqui nada, eu já tenho meu emprego aqui, estou comprando e revendendo umas coisas pela internet, já estou ganhando muito dinheiro, já está de bom tamanho. Esse seria o louco, desprezando instrução secular mesmo, conhecimento e sabedoria, que vem através da diligência e obediência. Tá? Esse capitão sírio, ele sofria de uma doença chamada lepra. Ok. Talvez com o poder que ele tivesse e com o dinheiro que ele tivesse, ele já tivesse ido em todas as farmácias, todos os curandeiros, todos os especialistas, já tinha até pego uma vaga no SUS para tentar o especialista tal, que disseram que era muito bom, e ainda não tinha dado jeito. E aí, alguém que foi capturado pelo exército dele e foi dado para ser servo de sua patroa, servo de sua esposa, diz o seguinte: quem pode ler 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Muito bom. Talvez, não sei se ela tinha sua idade ou um pouquinho mais velha, eu não sei. Mas talvez.
Eu disse que eu disse a essa a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Muito obrigado. Talvez ela tivesse sua idade e disse, esposa de Naamã, de onde eu vim, de onde vocês me capturaram, tem um profeta do Senhor que faz milagres. Se ele tivesse lá, provavelmente seria curado. Já tinha tentado de tudo, já tinha ido na fila do SUS, já tinha ido no bebedeiro ali junto da esquina, que a sogra dele tinha indicado, já tinha feito de tudo. E que custa? Menos um profeta? E que custa? Né? E aí ele vai para o profeta. O nome do profeta, Eliseu. Eliseu não sai nem da tenda dele para receber esse capitão sírio. Manda de novo um servo. A história começou com uma serva, no meio está com um servo. E aí Naamã se indigna, diz, mas que coisa é essa? Eu venho de longe para ver o cara, ele nem dá as caras fora da sua tenda. Ainda me manda um qualquerzinho, aí um office boy me dá o recado. E qual era o recado? Alguém lembra? Se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ainda reclamou disso, não reclamou? Aquele córrego lá tem rio tão melhor para eu me banhar, e o cara me manda para aquele córrego, já não me recebe, manda um empregadinho qualquer, e me manda para aquele córrego. Quem pode ler 2 Reis 5:13? Quem pode ler? Então chegaram-se a ele os seus servos. Os seus o quê? Servos. Servos. E lhe falaram. E disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te que ele lava-te e ficarás purificado. Se pedisse, obrigado irmão, grande coisa, você não fazer, porque ele pediu uma coisa boa, o córrego está ali mesmo, que não vai lá, se joga nele 7 vezes e vê o que acontece, já está na mão mesmo, né? Ok, então vai lá e tenta. Então, que bom que existem os servos, aqueles que nós reputamos por menos escolados, menos instruídos. Mas nesses 3 casos, instrução não foi compatível com sabedoria. Todos eles tinham pouca instrução, mas uma sabedoria que excedeu Naamã em várias vezes, com toda a instrução e todo o conhecimento que ele tinha e estava à sua disposição. Citação do Elroy K. Becker. Quem pode ler? Nunca diminua ninguém, nem o chame, nem a si mesmo, de fracassado, se suas condições forem modestas. Nunca despreze aqueles que no trabalho em ocupações de renda menor. Há grande dignidade e valor em qualquer ocupação honesta. Não use a palavra servil para qualquer trabalho que melhore o mundo e as pessoas nele. Um profeta do Senhor falando. Às vezes tendemos a desprezar aqueles que não têm instrução. Talvez eu não consiga ou tenha dificuldade em apoiar aquele meu líder que não fala problema, fala problema. Talvez seja o nosso teste. Apoiar esse líder, chamado e instituído pelo Senhor. Continuando, Doutrina e Convênios, 75, 28, revelação moderna também. E ele diz o seguinte, e também, em verdade vos digo que todo homem que for obrigado a manter sua própria família, que a mantenha, e de modo algum perderá sua coroa, e que trabalhe na igreja. Quem é que me obriga a manter a minha família? Quem é que me obriga?
Essa foi a nossa campanha do Novembro Azul, tá? No consultório lá, por isso que todos estávamos de bigode. E ele está me obrigando a fazer essas coisas para sustentar minha família. Palestra no CRO, ano passado, CRO regional aqui de Santa Catarina. Eu tenho um aluguel que me obriga, tenho o combustível do carro que me obriga. Essa foi a palestra na Conferência Municipal de Saúde, em maio, tá, do ano passado. Eu tenho fralda que me obriga a fazer isso. Eu tenho leite que me obriga a fazer isso. Então, se o homem é obrigado a manter sua família, como cada um de vocês, pelas obrigações temporais, perdoe até o pleonasmo, é obrigado a manter a sua família. Mas nem por isso é excusado ou tem desculpa para não trabalhar na igreja. Ponto e vírgula, lembrando a citação anterior, e que trabalhe na igreja. Uma citação agora, também da Boyd K. Packer. Quem pode ler? O Evangelho de Jesus Cristo é a fórmula para o sucesso. Cada princípio do Evangelho, quando vivido, exerce uma influência positiva sobre a escolha de sua carreira e sobre o que alcançará. O conselho de trabalhar na igreja é de grande valor. Viver o Evangelho nos dará a perspectiva e a inspiração que fará com que sucedamos, não importa quão ordinário seja nosso trabalho, ou quão ordinária sua vida pareça a outros. Quer ter sucesso como mecânico? Qual é a solução? Ok. Evangelho de Jesus Cristo. Quer ter sucesso como cirurgião cardíaco? Qual é a solução? Evangelho de Jesus Cristo. Quer ter sucesso como gari? Qual é a solução? Evangelho de Jesus Cristo. Quer ter sucesso como piloto de avião? Qual é a solução? Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é a fórmula para o sucesso. Então, claro, busquei me formar sim, tá? Busquei me pós-graduar sim. Esse bonitão sou eu, tá? Talvez não reconheça pelos quilos a mais e cabelos a menos, tá? Isso já está fazendo 14 anos. Okay? Aqui na área do Ipiranga, talvez alguns conheçam São Paulo, aqui na área São Miguel Paulista. E que todo homem, mesmo obrigado a manter a sua família, e que trabalhe na igreja. Agora chegou um para dividir o piano comigo. E sou muito grato ao Senhor, mas era todo domingo ali, no meu cantinho, tá? E que trabalhe na igreja. Esse foi chamado para o distrito, lá em São Paulo, presidente da missão, hoje ele é 70, presidente Pacheco Pinho. E aí numa de nossas reuniões, ok? E que todo homem trabalhe na igreja. Porque é isso que me dá sucesso. E que dá sucesso para qualquer um, não é porque eu estou aqui na frente, mas para qualquer um. Se decidir trabalhar no Evangelho de Jesus Cristo e trabalhar na igreja, vai ter sucesso em qualquer campo profissional, amoroso, financeiro que escolherem trilhar, em conformidade, claro, com os mandamentos do Senhor. Tá? Dallin Oaks, no seu discurso Foco e Prioridade, diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus. Ele parafraseia Jesus Cristo em Mateus 5, famoso Sermão da Montanha. Significa priorizar a Deus e sua obra. A obra de Deus é levar a efeito a imortalidade e vida eterna de seus filhos. Moisés 1:39. E isso engloba o nascimento, cuidados, ensinamentos e selamento dos filhos de nosso Pai Celestial. Tudo mais é de menor importância. Tudo mais. Não importa muita coisa.
É isso que importa. Levar a efeito imortalidade e vida eterna dos homens. Quem tem as escrituras aí, eu não coloquei no slide, mas já me veio outra escritura à mente. Mosias capítulo 4, versículo 27. Mosias 4, 27. Essa às vezes é uma escritura também que a gente não compreende muito e usa às vezes para o propósito errado. Não errado, mas o propósito menor. Mosias 4, 27. Quem tem? Ok. E veja que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem. Sejam feitas com o quê? Sabedoria e ordem. De novo? Sabedoria e ordem. Ok. Porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E, novamente, é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Sabedoria e ordem. Sabedoria se consegue através do estudo e fé, diligência e obediência. E ordem. Ordem quer dizer que eu tenho que fazer da forma mais organizada possível. É isso que o Senhor queria, que todo mundo fosse perfeccionista e organizado. Também. Mas é isso que o Senhor estava dizendo. Ele repete 2 vezes no mesmo versículo. E que todas as coisas sejam feitas em ordem. Que ordem é essa que o Senhor quer que eu faça minhas coisas? Uma de cada vez, por ordem de prioridade. E qual é a ordem que eu devo seguir na minha vida, então? Primeiro, o reino de Deus. Segundo, o resto. Ok? Primeiro, o reino de Deus. Isso é que ele nos aconselha a dizer, que todas as coisas sejam feitas em ordem. Ou seja, primeiro, eu e meu reino. Depois, o resto. O resto é resto perante o Senhor. Tá? Dúvidas até agora? Alguém queria perguntar alguma coisa, reclamar de alguma coisa? Sugerir alguma coisa? Sei que vão sugerir para ele vir de casa. Não convida mais ele, não. Foi muito demorado, né? Essa sugestão, não. E como é que eu posso saber? Vou puxar agora a brasa para a minha sardinha. Como é que eu posso diagnosticar se eu sofro desse mal? Se eu estou com essa doença de não fazer as coisas em ordem? Como é que eu posso fechar um diagnóstico? Eu vou mostrar uma figura para vocês, tá? Essa figura vai representar aqui para vocês, representa mesmo uma síndrome. Aí vocês já vão perguntar, mas o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais clínicos e sintomas que quando eu observo naquele paciente, eu posso dizer, ele tem isso. Então não pode ter só um, não pode ter só 2, mas se tem 3 eu já suspeito fortemente, em qualquer ordem que esses sinais apareçam. Eu vou mostrar a figura e vocês já vão me dizer qual é a doença, tá? Doença ou condição. Síndrome de Down, uma trissomia do cromossomo 21, que dá algumas características que são marcantes ou sindrômicas, que a gente diz, tá? Então, pele flácida na região do pescoço, epicanto, que é esse olho aqui, oblíquo parecido com um chinês ou aquelas pessoas asiáticas, é por isso que antes o termo era até mongoloide. Isso, em alusão à referência às pessoas daquela região, tá? Orelhas pequenas, conduto auditivo externo pouco desenvolvido, o espaço entre o hálux, que é o famoso dedão, aquele dedão da topada chamado de hálux, ok? Hálux e os outros dedos é muito maior do que numa pessoa que não tem trissomia do 21. A gente tem macroglossia, que é a língua grande. Geralmente o paciente tem que ficar com a boca aberta para conter aquela língua toda, porque fechada, quando ele fecha, é tanto que até aqui na figura dá para ver um pouquinho, termina indentando a língua, porque ela é muito grande
para a cavidade oral. Então, eu olhei essas coisas, e a mãozinha ali, vocês estão se perguntando o que é, tá? É chamado de prega simiesca. Se vocês olharem para a sua mão agora, vão ver que tem várias linhas. Num portador de síndrome de Down, essas linhas são bem, quase não visíveis, substituídas por uma linha única transversal, que se observa nos primatas. Ok? Então é por isso que é chamada de prega simiesca. Então, olhando essas características, eu consigo dizer síndrome de Down e muitas outras. Claro, aqui foi só um exemplo para vocês entenderem o conceito do diagnóstico sindrômico. E como é que eu sei, então, que eu estou sofrendo do mal de desordem? Ou seja, de não colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Elder Darwin Oaks também dá uma sugestão. E aí eu resumi para gravar, para vocês gravarem, o POP. P-O-P-P. POP. Ok? O primeiro P responde por propriedade. Se eu estou focado em comprar mais uma casa, focado em ter mais um imóvel para fazer de aluguel, ou minha casa na praia, ou meu barco, ou meu jet ski, ok? Ainda não dá para dizer que eu sofro de desordem. Tá? Segundo, orgulho. Opa, já está ficando bem consolidado o nosso caso clínico. Eu já posso olhar e dizer, opa, eu acho que esse cara deve ter a síndrome da desordem. O terceiro P é proeminência, ou seja, quando eu busco sempre estar sendo elogiado, né, para satisfazer meu orgulho, sempre estar por cima da carne seca, como dizia na minha terra, né? Se eu busco só isso, já tenho 3 características, já posso quase fechar o diagnóstico. Mas ainda tem mais um, que é o poder. Tá? Apareceu essas 4 características juntas na tua vida, te prepara, amiga, melhor se arrepender. Ok? Melhor se arrepender para a gente curar logo essa síndrome da desordem. Quando eu não coloco as coisas do Senhor em primeiro lugar. E quais são as dicas que eu vou dar nesses minutos finais para que a gente não incorra nessa síndrome? Então, toda síndrome ou toda doença tem que ter alguns remédios. Tá? Então, eu vou dar algumas dicas para que a gente possa, quando reconhecer, fazer algo. Tá? Uma citação de James S. Jardine. Ele é um advogado bem famosão nos Estados Unidos e acontece, não sei porquê, né? É da igreja. Ok? Sucesso é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem pode ler a citação de James S. Jardine? A consagração não é um evento único na vida. É uma devoção diária. Devemos nos lembrar que a universidade foi feita para o homem e não o homem para a universidade. Já ecoou uma escritura na cabeça de vocês, né, em Marcos 2, quando ele diz: o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem, ou o homem é senhor do sábado. Então, a universidade foi feita para o homem, não para o homem servir a universidade. Tá? E ele diz que a consagração é um ato diário. Paulo já falava isso em 1 Coríntios 15:31. Ele diz que todo dia ele morria por Jesus Cristo. Todo dia ele tinha que se sacrificar por Jesus Cristo. Então a primeira dica aí que a gente vai dar é a consagração. E para ajudar esse aspecto de consagração, a gente pode ter sempre essa imagem na nossa mente. Para acordar que já estava quase dormindo. Aí o fogo crepitando no o quê? Como é o nome disso daqui? O altar. No altar eram levadas as ofertas do povo, colocadas lá para ser queimada. Eu vivo na terra do churrasco agora, não vivo? Se vier algum gaúcho já vai se levantar aí, pular naquelas varas, eu não lembro, e vai dizer: opa, é a minha terra que é a terra do churrasco. Né? Para um bom churrasqueiro, qual é o único tempero que se precisa para a carne? Sal grosso. Se eu quiser fazer um churrasco, faltou sal grosso na minha casa, é só jogar a carne em cima do braseiro, o que acontece?
Eita! Olha lá o gaúcho já se manifestando, tá vendo? Sai o churrasco de catarinense, né? Então, por que eu estou trazendo esse conceito? Porque eu preciso ter na cabeça de vocês bem definido o que é um sacrifício para o Senhor, o que era e o que continua sendo. O que é holocausto? Alguém consegue me definir o que é holocausto? Inicialmente, a partir de Adão e os outros patriarcas, para aquele sacrifício, e com a lei mosaica e a criação do tabernáculo, teve vários sacrifícios da expiação, possivelmente por ano, e o animal seria solto e os pecados que ele matou. É bem antigo. Bem antigo. Muito bom. Ainda bem que Paulo era bem mais sucinto. Bem mais sucinto. Ele deixou uma definição para nós bem curtinha. Se eu só matasse a ovelhinha e jogasse em cima lá do braseiro, o senhor ia aceitar? Você diz, puxa, eu nunca pensei nisso. O que precisava? Ah, precisava impor as mãos. Ok, eu impunha as mãos e jogava a ovelhinha lá. Estava aceito. Ok, não podia ser qualquer ovelha, mas ainda está faltando um componente essencial que faltou no churrasco do catarinense. Claro. Está aqui, ó. Holocausto. O que é holocausto? De acordo com a definição que o próprio Senhor vai dar e vai repetir ao longo dos tempos. Quem pode ler? Só o que está grifado aí em vermelho. Ah, eu quero conferir isso. Está lá em Levítico 17. Então, para eu chamar de sacrifício, holocausto, o que era que tinha que ter? Cheiro suave. Dependia do sacrifício. Então, se fosse um passarinho, era cheiro suave. Se fosse uma ovelha, então... Eu entendo. Ainda bem que você citou o passarinho, porque vai ser a próxima instrução do Senhor. Vê que ele vai dizer. Então, holocausto fica na cabeça de vocês. Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, o passarinho não tem muita gordurinha, né? Isso. E é por isso que ele diz o seguinte, ainda dando instrução, e toda oferta dos teus manjares, toda, independente de boi, vaca, rolinhas ou aquelas pombinhas, passarinho, cordeiro, cabra, o que fosse, toda oferta, a gente tem que fazer o quê? Salgarás com sal. O sal do conserto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Então não importa se fosse um boi bem cevadão ou se fosse um passarinhozinho raquítico, toda oferta salgarás com sal. Muito bom. Por que então o Senhor exigiu que toda oferta fosse salgada com sal? Ok, pode ser, mas será que era só então por fator financeiro que o Senhor... E por que era importante? Ok, está chegando lá, mas por que Jesus Cristo disse, nas Américas, é tanto que ele faz uma concessão, ele disse, eu vos concedo ser o sal da terra. No velho mundo, ele disse, vós sois o sal da terra. Aqui ele diz, ó, eu estou deixando vocês serem o sal da terra. A gente vai falar isso daqui a pouco, tá? Vou puxar mais uma vez brasa para minha sardinha, ok? Se eu tenho células colocadas no meio isotônico, ou seja, pH e de sal igual ao que tem na concentração interior da célula, está tudo bem. Ela está finizinha, está de boa, ok? Mas se eu coloco essa célula num ambiente muito mais salgado, vamos começar primeiro com um ambiente menos salgado, para vocês entenderem, tá? Então, se eu coloco numa água que não tem sal nenhum, a célula por si só já tem, por exemplo, sódio lá dentro, já tem potássio lá dentro,
Então ela já está mais salgada que o meio. O que acontece? As células vão inchar e vão estourar. Porque é um princípio biológico físico. Tá? Biológico físico. Você, quando come o churrasco cheio de sal do presidente da Estado, vai ficar com sede. O organismo vai tentar compensar isso. Então, se na célula tem muito mais sal do que no meio externo, entre aspas, ela vai chupar a água do meio externo para tentar equilibrar isso. E aí, tadinha, termina estourando. Tá? Mas se eu coloco numa solução muito mais salgada do que a célula, o que acontece? Ela vai murchar. Ela vai perder água para o meio externo. Aí volta a minha pergunta. Quando eu vou fazer um churrasco, qual é o melhor tempero? Se eu só jogar a carne tendo gordura, pode ser uma picanha daquele corte sensacional. Da Friboi, daqui a pouco até ser Tony Ramos aqui. Se eu coloco sem sal na minha grelha, o que acontece? Ou no meu espeto? O cheiro é agradável? Vai ter cheiro de carne queimada. Agora, se eu jogo só um salzinho grosso, é isso mesmo. Por quê? O que aconteceu e por que o sal é importante? Quando eu jogo sal, as células da carne começam a perder o líquido intracelular. E aí, quando vai para o fogo, é aquele cheirinho. Quando ela não libera esse líquido, quando vai para o fogo, é cheiro de carbono queimado. Aquele cheiro que todos vocês já conhecem quando ficam no WhatsApp e esquecem uma coisa do fogo. Né? E é por isso, aí a gente tem o simbolismo, a importância do sal. Paulo, em Efésios 5, quem pode ler? Ele dá um conselho para nós e usa justamente a figura de holocausto. Quem pode lembrar a definição de holocausto? Sede, pois, imitadores. Vamos lembrar primeiro, irmão? Presidente Jarvis, vamos lembrar primeiro. Qual é a definição de holocausto? Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O próprio Cristo se entrega em cheiro suave. As carnes que eram queimadas nesses altares, tá? Só tinham um cheiro suave quando tinham o sal do concerto. O que é concerto? A gente hoje não usa concerto, mas usa outra palavra que começa com. Convênio. Então, Cristo se entregou em oferta de cheiro suave ao Senhor porque Ele cumpria com todos os convênios feitos com seu Pai. Batismo, Ele precisava ser batizado? Sim ou não? Então, alguns vão responder não, mas sim, Ele tinha que ser batizado, porque senão não tinha sal do concerto. Ele não ia ter um cheiro suave, ia ser cheiro queimado. E o holocausto é oferta de cheiro, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Só mais um exemplo. Aqui que está grifado em vermelho, né? Ele diz, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, em 2 Coríntios 2, 14, 16. Ele diz que nós somos esse bom cheiro de Cristo. E aí, falando de consagração, eu faço um convite a todos vocês aqui presentes nessa noite, vendo esse pernambucano falar. Que todos nós possamos ser missionários. As pessoas aí do mundo tentam fazer uma oferta ao Senhor, mas é uma oferta que não tem cheiro agradável, porque faltou o sal do concerto. E é por isso que Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra. Nós é que vamos levar o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas.
através do nosso conhecimento, através da nossa sabedoria, da nossa diligência e obediência, para que possa salgar a oferta delas, ou seja, convênios. Lembram-se que na citação de Darlin Oaks, ele terminava dizendo que o que era mais importante é buscar o reino de Deus, e ele terminava dizendo: selar os filhos de nosso Pai Celestial. Tudo mais é de menor importância. Então, somos nós que vamos salgar a oferta do mundo para que ela suba em cheiro suave ao Senhor. Eu sei que todas as outras explicações para vós sois o sal da terra são boas e funcionam, mas realmente era isso que Cristo queria dizer quando disse: eu vos concedo ser o sal da terra. E aí ele faz um adendo: e se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. E quando é que o sal perde o sabor? Quando é contaminado por impurezas. Aí não serve mais para nada o meu sal. Quando aquele pop começa a aparecer na nossa vida como sal do mundo, eu começo a perder. Tá? Começo a perder a minha função de levar convênios para as pessoas. Vamos lembrar o que é pop? Primeiro P é o quê? Propriedade. Segundo, orgulho, proeminência e poder. Quando essas impurezas estão contaminando o meu sal, para nada mais presta. Porque eu não vou conseguir mais fornecer o sal do conserto para essas pessoas, para que os sacrifícios dela subam de cheiro suave ao Senhor. E aqui eu queria usar o exemplo do pai do elder Henry B. Eyring. Não sei se vocês sabem, mas Henry Eyring era mexicano, naturalizado americano, foi um químico excepcional, e uma vez o bispo dele quis providenciar uma desculpa para ele não ser designado para trabalhar na fazenda de bem-estar da igreja. Diz: não, Henry, não precisa, porque você já tem coisa muito mais importante para fazer. Henry Eyring disse: a fazenda pode não precisar de mim, mas eu preciso dela. Okay? Certamente ele sabia o que era consagrar o seu parco tempo, o seu escasso tempo ao Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Ele estava sendo designado para uma fazenda de bem-estar, onde nem ele mesmo comeria daquele alimento, mas outras pessoas estavam tendo essa necessidade. Alguma pergunta até agora? Cuidado então, muito cuidado, quando decidirem dedicar o seu intelecto, o seu conhecimento, a sua instrução ao Senhor. E aí eu vou contar uma historinha. Um domingo, uma professora da primária em Montana chegou para sua classe de pequeninos e disse: o que é marrom, peludo, tem uma cauda bem fofinha e armazena nozes para o inverno. Um rapazinho que estava sentado assim, logo na primeira fila, ansioso para responder, já batendo as perninhas, levantou a mão e disse: eu sei. Ela disse: o que é? Aqui talvez em português seria Juquinha ou Joãozinho. O que é, Joãozinho? Ela disse: a resposta eu sei que é Jesus, mas está parecendo um esquilo. Então, muito cuidado quando decidirmos consagrar esses intelectos ao Senhor. E aí eu tenho uma citação aqui que pode nos ajudar a elucidar isso. Quem pode ler também? Citação do Jadaim. Não devemos ser tão ansiosos em nosso desejo de consagrar nossos talentos a ponto de perder de vista nossa meta. Às vezes a gente quer, ou é tão ansioso para consagrar os talentos que tudo é a resposta de Jesus. É Jesus, é a igreja. É convênio. É só do conselho. Mas se bem que na igreja tem resposta assim pronta para tudo, né? Qualquer resposta é jejum, oração, fé, cortar os mandamentos. Essa é a resposta pronta. A gente às vezes perdeu
vamos dizer, de vista a nossa meta por conta dessa consagração excessiva ou pseudo-consagração. Então vamos ter cuidado. Eu não vim hoje aqui dizer para vocês, não estudem. Não foi isso. Estudem com os olhos fixos na glória do Senhor. Doutrina e Convênios, seção 4. E qual é a glória e a obra do Senhor? Moisés 1:39. Levar efeito, imortalidade e vida eterna ao homem. Ok? Citação de um escritor famoso. Alguém sabe quem foi esse cara? Escreveu as Crônicas de Nárnia. Escreveu The Screwtape Letters, bem famoso, é a carta de um diabo para o aprendiz do diabo para o diabo. É muito interessante como ele expõe as fraquezas humanas. Tá? Ele era contemporâneo do J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Tá? E se vocês notarem, Nárnia é vamos dizer, uma lembrança, uma imagem e espelho do que é o plano de salvação. Né? Lembram do leão? O leão de Judá ressuscitando depois de ser morto, e por aí vai. Era a forma que ele queria de ensinar as crianças religião. Ele era presbiteriano. Quem pode ler para nós? Citação de C.S. Lewis. Consagrando a vida para a glória de Deus, não desejo, claro, fazer qualquer tentativa de dizer que nossos questionamentos intelectuais cheguem às conclusões edificantes. Isso seria, como dizia Bacon, oferecer ao autor da verdade o sacrifício impuro de uma mentira. Então ele já dizia isso. 2 mais 2 não tem de filosofar, não tem assim, nenhum sentido espiritual e mais profundo e transcendental do que 4. Ok? E é isso que nosso intelecto vai apontar. Então, nem todas as conclusões, ou nem tudo da nossa carreira, a resposta é Jesus Cristo. Às vezes a resposta é no estilo. Ok? Dúvidas até agora? Finalizado mesmo, nós temos agora algumas dicas para a gente consagrar o aprendizado, também deixado num discurso fantástico, Consagração e Aprendizado do Jardine. Tá? Ele compõe um livro de Henry B.I. Essas dicas que ele nos dá. E diz o seguinte, primeira dica, quem pode ler? Próximo ensino. Aprofundar a experiência de amor devocional, visualizando nossos esforços como sacrifícios no altar do Senhor. Lembrar sempre do altar do Senhor. Obrigado, irmão. Tá? Aí nossa experiência devocional vai ser muito maior, porque sabemos que cheiro suave só sobe com sal. Sal do conserto. Conserto convenha. Okay? Como a gente já viu na citação do Elder Boy Quebeca, a fórmula do sucesso é Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, devemos estar prontos a consagrar diariamente os labores mais simples e até mudamos de nossas vidas. Obrigado. As coisas pequenininhas, como acordar, pegar seu carro e ir para o trabalho, isso já deve ser colocado no altar do Senhor. Não é que naquele teu trabalho descobrir uma equação matemática para um problema que passou 80 anos sem ser resolvido. Ah, isso foi pelo Senhor. Não. Agora, eu acordar, tomar um banho gelado nesse inverno, sair, pegar a rodovia, pegar a chuva, isso não. Então, até essas pequenas atitudes nós devemos fazer para a obra e glória do Senhor. Quantos de vocês, talvez no próprio trabalho, já conseguiram conversar com alguém sobre a igreja? Talvez não tenham convertido alguns deles, mas plantado, ou talvez até tenham convertido alguns deles. E foi por instrumento do seu trabalho, aquele trabalho que você julgava ordinário, que não tinha muita coisa de importante. Mais umas dicas da consagração de nosso aprendizado. Quem pode ler? Eu, José. Devemos nos acautelar em fazer sacrifício no altar
do sucesso profissional ou acadêmico. Obrigado, irmã Gisele. Então, a gente tem que ter cuidado sobre que altar nós vamos colocar a nossa ovelhinha salgada. Será que estamos depositando no altar correto, que é o do Senhor? Ou é da universidade? Ou é do dinheiro? Ou é do trabalho? Ou é do meu pós-doutorado? Que eu estou fazendo tudo e mais um pouco. Me sacrificando minha família. E eu garanto que nesses outros altares não sobe cheiro suave para o Senhor. Próxima dica. Quando realmente consagramos nossos talentos e aprendizados, somos expandidos além de nossas próprias obras para cumprir com os desígnios de Deus e alcançando além das limitações de nossos sentidos e viés. Então, às vezes, eu acho que só consigo ir até aqui. E vocês veem que muitos profissionais, santos dos últimos dias, tem aquele estalo de ir um pouquinho além. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é a fórmula do sucesso. Quando realmente estamos fazendo para a obra e glória dele, esses limites que os humanos conhecem, ou esses vieses que qualquer teoria humana aponta, não são aplicados para o Senhor. Mais uma dica. Quando consagramos nossos talentos a Deus, devemos aceitar de bom grado que os mesmos sejam usados de forma que não previmos e não escolhemos. Não devemos condicionar nossa consagração aos resultados que desejamos. A gente às vezes faz isso, né? Eu gosto muito de falar. Eu só aceito então caso que eu vou presidente da estaca. Não me organizo, que eu vou ter que ficar calado. Né? Então, a gente às vezes tem essas condições para o Senhor. Puxa, mas para primária ele me chamou, eu queria estar dando discurso, fazendo palestra, dando serão, ele me chama para primária. Eu vou ter que ficar pintando com as crianças, ou ensinando sobre fé. Eu queria falar de sal da terra, eu queria falar de sal do concerto. Né? Mas eu vou ter que falar na primária. Então, quando nós realmente consagramos, não importa onde o Senhor vai nos colocar, nós vamos servir da melhor forma possível. E para finalizar, quando oferecemos nossos talentos a Deus no seu serviço, devemos orar não só para abençoar aqueles a quem buscamos servir, mas para consagrar nossos esforços para o bem-estar de nossas próprias almas. Vocês já viram? Obrigado, irmão. Já viram um bispo dizer, depois de 10 anos que passou no bispado, quem mais foi abençoado fui eu. Isso é verdade. Quando nossos esforços, nossos talentos, nossa instrução, nosso intelecto é usado para o proveito do Senhor. Eu queria só finalizar prestando testemunho do mais sábio dos mestres. Ele tanto era versado nas coisas do ser humano, ele sabia quando se colhia uma uva da parreira, sabia do grãozinho de mostarda, que na época era de conhecimento de poucos, que era a menor semente do mundo, e ele usava tudo isso com sabedoria. Ele ensinava melhor do que ninguém, e qualquer oportunidade para ele era de ensino. Eu gosto muito da passagem quando ele encontra a mulher no poço. Ele estava cansado, as escrituras relatam que ele estava cansado. Ele deu uma pausinha ali, deu uma parada ali, e quando parou, tinha aquela mulher no poço. Ele dizia, agora estou no horário da moça. Agora estou no horário do lanche. Mas não, aproveitou a oportunidade, mesmo cansado, e vamos ter um pouco de sabedoria aqui na beira desse poço. Preste meu testemunho que ele é a chave para tudo. Sucesso não existe sem Evangelho de Jesus Cristo.
Nossas ofertas só podem ter esses convênios que a tornam com cheiro suave por conta do Filho de Deus, que se sujeitou a todas as coisas, verteu seu sangue, para que nós pudéssemos voltar à presença desse Pai amoroso. E é esse testemunho que eu encerro, né, essa nossa conversa aqui de domingo. Em nome do nosso mestre, nosso sábio, nosso instruído Jesus Cristo. Amém.